Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na última aula a gente viu sobre a economia e a sociedade açucareira no Brasil, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as invasões estrangeiras no Brasil durante o período colonial. A gente já até mencionou alguns fatos desses em algumas aulas anteriores, como a invasão da França e da Holanda, só que hoje a gente vai ver com mais detalhes. Isso porque são temas que têm bastante importância para a prova, que geralmente é objeto de questão. Então é bacana que vocês estejam aí bem familiarizados com o tema para poder acertar uma questão eventual aí que cair na prova desse ano do Enem. Então, bora lá. Bom, primeiramente a gente tem que falar o que motivou essas invasões no território brasileiro, né? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode citar é, com certeza, o Tratado de Tordesilhas, porque ele basicamente impedia qualquer nação que não fosse Portugal ou Espanha de estar explorando novas terras, né? E nisso incluso o novo continente descoberto, a América. Mas assim, acreditar que esse tratado realmente fosse impedir outras nações de tentarem lucrar com a colonização, eu acho que era de uma ingenuidade muito grande. Bom, o segundo ponto é o fato de que naquele período da história das grandes descobertas, as monarquias absolutistas elas estavam sempre procurando formas de conseguir riquezas e metais preciosos, porque tudo isso era muito importante para a estrutura do mercantilismo que funcionava na época, né? Era aquela estrutura de comércio e elas viam nas colônias uma grande possibilidade de enriquecimento. Então, não seria apenas um tratado firmado por dois países que ia estar impedindo algumas nações de buscar novas riquezas aí, tal como França, Inglaterra mesmo. Um outro fator importante é a própria religiosidade. Isso porque na Europa, naquele período, a intolerância religiosa era muito forte, né? A Igreja Católica na Europa, ela praticamente dominava tudo, e com isso, novos grupos protestantes, eles estavam sempre buscando novos locais para que eles pudessem estar professando livremente suas convicções religiosas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos franceses, que tentaram invadir o Brasil duas vezes, né? Na primeira, eles queriam fundar a França Antártica, e essa primeira tentativa, ela teve início no ano de 1555, quando uma expedição que foi comandada pelo francês Nicolas Durand Vigueleno, não reparem no meu francês, que anda meio enferrujado, e tal expedição ela tinha como objetivo, né, estabelecer no Brasil uma colônia francesa que fosse pautada pela liberdade religiosa, porque na cabeça dos franceses as guerras religiosas da Europa elas estavam dizimando o continente, então eles não queriam isso na colônia que eles estavam pretendendo fundar no Brasil. Como eu ia dizendo, né, no ano de 1555 foi que eles desembarcaram na Baía de Guanabara, né, atual Rio de Janeiro, e lá eles se estabeleceram e construíram um forte, né, que eles chamaram de Fort Coligny, que era para se defender, né, dos ataques que com certeza receberiam e também para marcar sua posição ali no território. O problema é que o comandante ele estabelecia muitas restrições aos seus colonos, né? Então a maior parte do tempo eles ficavam confinados lá no forte e com isso as condições de vida eram péssimas e faltavam muitos bens de natureza básica. E em razão disso não demorou nada para que os colonos, né, os subordinados do comandante passassem a odiá-lo. Enfim, mas apesar das dificuldades, né, os franceses ainda conseguiram firmar uma aliança com a Confederação dos Tamoios, né, que era um grupo de índios que estavam bem insatisfeitos com os portugueses, e além disso, os franceses receberam mais alguns reforços que vieram depois da Europa, cerca de 300 colonos. Contudo, dessas últimas pessoas que chegaram, havia mais ou menos 14 pastores calvinistas, né? E isso acabou gerando alguns conflitos com os demais colonos lá que professavam a fé católica. Então, vocês podem imaginar que nesse momento foi pelo ralo aquela ideia de construir uma comunidade, uma colônia com a liberdade religiosa. Então, diante de tanta dor de cabeça assim, acabou que o comandante Villegagnon, no ano de 1558, ele desistiu de comandar aquele forte e acabou voltando para a Europa. Mas não demorou nada, já em 1560, o então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, ele deu início a uma série de incursões para destruir o forte dos franceses, né, que resistiram ainda por mais 7 anos e só foram expulsos em 1567 pelo sobrinho de Mendes Sá, né, Estácio de Sá, muito disso em razão de terem perdido o apoio dos tamoios, né, que haviam sido momentaneamente pacificados por alguns padres portugueses que haviam chegado no Brasil. Mas os franceses não desistiriam assim tão fácil, né? E realizariam mais uma tentativa visando fundar a França equinocial, né? Agora eles queriam dominar a região norte do país, porque eles haviam percebido que os portugueses ainda não haviam
povoar daquela região, então seria o melhor alvo para eles. Com isso, né, em 1612, acabou que os franceses realmente invadiram a região norte do país, fundando a cidade de São Luís, né, dando o nome da cidade em homenagem ao rei Luís XIII da França, né? Só que essa segunda tentativa durou bem menos do que a primeira. Isso porque naquele período Portugal estava sob o domínio da Espanha, né, formando a famosa União Ibérica, e assim que Filipe II teve notícias dessa invasão, ele ordenou algumas tropas para expulsar os franceses, né? Tarefa que foi cumprida aí por Jerônimo de Albuquerque. Assim, mais uma vez, os franceses tinham frustrados aí seus planos de dominar o Brasil. Bom, mudando o assunto agora, a gente vai falar de outros estrangeiros que tentaram invadir o Brasil, e esses foram os holandeses. Como eu havia falado na última aula, os holandeses, durante um longo período, eles foram grandes parceiros de Portugal na produção do açúcar, né? Contudo, quando Portugal passou a ser dominado pela Espanha, né, como eu acabei de falar, fazendo parte da União Ibérica, a Holanda estava brigando por sua independência com a Espanha, né? E isso acabou repercutindo em Portugal e virou alvo da Holanda, que tinha habilidade na produção do açúcar e como estava com dificuldades financeiras, porque a Espanha tinha decretado um bloqueio econômico ao país, ele já não estava conseguindo mais comercializar o açúcar na Europa, então eles resolveram atacar alguns territórios, né, tanto da Espanha quanto de Portugal, e visavam principalmente o Nordeste do Brasil para poder tomar posse da produção de açúcar. Então, nesse sentido, no ano de 1624, os holandeses atacaram, né, o Brasil pela primeira vez, e o alvo deles foi Salvador, que era então capital do Brasil. E embora Salvador tenha sido facilmente capturada por eles, eles tiveram muitas dificuldades no interior da Bahia, travando alguns difíceis confrontos, e até que o reforço chegou, né? E os espanhóis finalmente expulsaram os holandeses do Brasil nesse primeiro momento. Todavia, assim como os franceses, né, os holandeses não desistiriam tão fácil do Brasil e no ano de 1630 eles resolveram atacar novamente, só que dessa vez eles tinham um novo alvo, né, que seria a capitania de Pernambuco, mais especificamente na cidade de Olinda, e tal ataque era bastante lógico, porque era na capitania de Pernambuco que se concentrava a maior parte da produção de açúcar, então para eles era bastante natural. Acontece que eles realmente tiveram sucesso nessa segunda tentativa e a partir dali eles dominaram boa parte do Nordeste brasileiro. Bom, mas esse sucesso na invasão do Brasil, ele se deve a alguns fatores, né? E o principal deles que a gente pode citar é o fato de que depois da primeira tentativa frustrada, a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, ela praticamente foi à falência, só que por muita sorte, no ano de 1628, os holandeses eles conseguiram capturar uma frota espanhola nas águas caribenhas que estava repleta de metais preciosos que haviam sido extraídos das colônias, né? E isso garantiu muitos recursos para a Holanda naquele momento. Bom, além disso, a experiência do primeiro fracasso com certeza contou muito, né, na hora de fazer a segunda tentativa de invasão, mas eu acho que o principal motivo que pode ser citado é o fato de que nessa segunda vez os holandeses tiveram auxílio de um senhor de engenho da capitania de Pernambuco, o senhor Domingos Fernandes Calabar, que depois dessa traição ele foi capturado e executado, né, sendo considerado inclusive um dos maiores, se não o maior traidor da história do Brasil. Bom, então, os holandeses acabaram se estabelecendo no Nordeste de 1630 a 1654, sendo que o período de maior progresso foi entre os anos de 1637 a 1644, quando a região foi governada por Maurício de Nassau. Esse francês, ele conseguiu eliminar os pontos de resistência no Nordeste e acabou pacificando a região, além de ter sido bastante diplomático com os demais senhores de engenho, né? Ele financiou a construção de novos engenhos, ele promoveu a reconstrução daqueles que haviam sido destruídos durante a invasão e também concedeu bastante empréstimos, né, aos senhores de terras e senhores de engenho. Em razão de tudo isso, acabou que a produção de açúcar aumentou bastante, né, fortalecendo consideravelmente a economia da região. Nassau ainda foi responsável por promover a urbanização de Recife e de garantir a liberdade religiosa à população do local. Bom, no mais, através dos estudos fica bastante claro que Maurício de Nassau, ele era um cara bastante culto, né? E como forma de fomentar as artes naquela época e a ciência, ele trouxe vários arquitetos, pintores e vários artistas europeus para o Nordeste naquela época para estar retratando as belezas naturais do Brasil, né? Que até então a maior parte do mundo sequer tinha notícia, né? Agora a gente pode falar de alguns fatores que compõem o processo de expulsão dos holandeses, né?
Bom, e o primeiro desses fatores, com certeza, é o fato de que em 1640, Portugal ele retomou a sua independência, né, com a proclamação do rei Dom João IV. Só que assim que ele pegou de volta, né, seus domínios e tudo mais, acontece que as colônias que Portugal dominava estavam praticamente reduzidas à miséria e a parte mais rentável do Brasil estava dominada pelos holandeses. Então, assim, a expulsão dos holandeses do Brasil, com certeza, era a principal motivação para o rei Dom João IV, que tinha acabado de ser coroado. Bom, além disso, o conflito entre Holanda e Espanha estava cada vez mais acirrado, a chegar ao ponto de que a Holanda tinha que drenar muitas riquezas da colônia no Brasil, né, do Nordeste, para poder sustentar as batalhas e tudo que ela precisava, até chegar ao ponto de a alta cúpula holandesa ela passar a exigir de Maurício de Nassau que ele cobrasse as dívidas que os senhores de engenho tinham com a Companhia das Índias Ocidentais, né? Só que Nassau ele discordava dessa medida, né? Ele achava que era um erro e ele foi pressionado demais, acabou que ele desistiu de governar a região e acabou retornando para a Europa. Bom, e dito e feito, né? Com a saída de Maurício de Nassau, aconteceu uma série de problemas. Isso porque, naquele momento, quem passou a controlar efetivamente a região do Nordeste foi a Companhia das Índias Ocidentais, né? E com ela veio o fim da liberdade religiosa, como já não era suficiente, veio uma crise da produção açucareira, que o preço do açúcar acabou despencando internacionalmente, e tudo isso aliado ao fato ainda de que os senhores de engenho, eles tinham várias dívidas com a Companhia das Índias Ocidentais, e estavam sendo cobrados, acabou gerando o conflito da insurreição pernambucana. Bom, a insurreição pernambucana, ela acabou durando do ano de 1645 até o ano de 1654, e ela foi longa assim, porque, primeiro, Portugal estava sem dinheiro, né, dadas as circunstâncias, e os colonos do Brasil também não estavam em boa situação. Então, eram pequenas batalhas, assim, era aos poucos mesmo, eles não tinham capacidade de expulsar os holandeses rapidamente do território. A sorte é que a Holanda se meteu em mais um conflito, né, dessa vez com a Inglaterra, em razão da implantação dos atos de navegação de 1651, e nesse contexto acabou que os holandeses foram derrotados pelos ingleses, né, no ano de 1654, e assim a Holanda tomou grandes prejuízos, né, nessa batalha com a Inglaterra e não conseguiu mais resistir às investidas da insurreição pernambucana no Nordeste do Brasil, então eles acabaram optando, né, fizeram uma retirada estratégica e acabaram indo embora do território brasileiro. Mas, além da experiência, né, os holandeses espertos também pegaram muitas mudas de cana-de-açúcar e levaram com eles para as Ilhas Antilhas, né, na América Central, e lá eles se estabeleceram e começaram a produzir açúcar também para fazer concorrência ao do Brasil. Mas, de todo modo, né, nesse momento, o negócio do açúcar internacionalmente estava numa péssima fase, então restou para a coroa começar a procurar novas formas de gerar riquezas na colônia do Brasil para depois levar para Portugal, mas isso é assunto para a próxima aula. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido bem o assunto de hoje. Qualquer dúvida, vocês sabem, estou aí, é só falar comigo. E é isso então, vocês gostaram aí, deixa o like, o PDF de questões e os slides estão na descrição. Um forte abraço então, fiquem com Deus. Até a próxima.